Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazer mais uma breve transmissão. Iremos falar agora sobre uma passagem que tem causado muito polêmica, em muitos púlpitos. Essa passagem tem sido muitas vezes mal interpretada. E essa passagem ela se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que ela diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja, de acordo com essa passagem, muitos líderes denominacionais, muitos pregadores interpretam que essa nuvem de testemunhas é uma referência aos ímpios, aos homens ímpios que olham os atos dos justos, certo? Que rodeiam os justos. Quando os justos erram, os ímpios criticam, certo? Mas é isso que o texto está dizendo? Primeiro que tudo, nós temos que entender que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Como vocês bem sabem, eu sempre procuro esclarecer e expor as escrituras em sua limpidez, certo? Antes eu era tendencioso porque puxava para uma linha teológica. Hoje eu sou um teólogo neutro, procuro ser mais histórico e fiel ao texto, certo? Então é justamente isso que eu sempre procuro agora expor para vocês, ou seja, a verdade das Sagradas Escrituras dentro do seu contexto. Então, não procuro aqui manipular as Escrituras, fazendo ela dizer o que ela não está dizendo. Então, vamos ter que entender, vamos entender o que o texto está dizendo. Hebreus 12. Portanto, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quem é essa nuvem de testemunhas? Será que são os ímpios mesmo, como muitos pregadores andam dizendo por aí? Primeiro que tudo, não quero ser o dono da verdade, mas vou expor o texto, fazer exegese aqui do texto, para que vocês possam compreender. Então, como nós sabemos, todo texto tem o seu contexto. Primeiro que tudo, nós temos que explicar que a Bíblia não foi escrita no português, na língua portuguesa, certo? O que nós temos em nossas mãos hoje não são os autógrafos. O que são os autógrafos? Os escritos originais. Nós não temos mais os escritos originais, porque se perderam. O que nós temos nas nossas mãos são cópias que já vieram de outras cópias, certo? Nós temos nas nossas mãos traduções. E como nós sabemos, todo estudioso, todo teólogo sabe, a Bíblia foi escrita no grego simples koiné, certo? E o grego simples koiné não tinha ponto nem vírgula que separava as palavras, como vocês podem ver aqui. Aqui é a passagem de 1 João 5,7, certo? Como vocês podem ver aqui. Mas estou mostrando aqui apenas um exemplo do texto, como era o texto koiné. Então é complicado. Se você não conhecer o grego, você não vai entender. Então não tinha realmente também divisão de capítulos e versículos, que os capítulos e versículos só foram adicionados posteriormente. Então, quando nós encontramos aqui em Hebreus 12, 1, quando diz, portanto, nós também, pois, ele está concluindo um assunto que já vinha falando anteriormente, certo? Então, que assunto é este? Então, quando ele diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem é essa grande nuvem de testemunhas? Então, quando nós lemos aqui, veja, Hebreus 11, 36, e aí a gente vai entender o capítulo 12 e o versículo 1. Veja o que diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé que já estavam sendo falados no capítulo anterior
em Hebreus 11, certo? Então 12 é uma continuidade, certo, ao 11, como nós podemos ver aqui. Então, assim, ligando um texto ao outro, nós compreendemos todo o contexto. Não precisamos fazer malabarismo, fazendo a Bíblia dizer o que a Bíblia não está dizendo. Então, essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam são justamente os heróis da fé, esses mártires que são exemplos de fé para nós. Ou seja, para que através dos seus atos, do que eles praticaram, nós possamos nos espelhar e assim, nos espelhando neles, podemos viver realmente uma vida justa, certo? Ou seja, buscando o nosso ideal, buscando o nosso alvo, que é Cristo, certo? Então, assim o texto se explica e se complementa quando diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que eram estes homens que são mencionados. Deixemos todo o embaraço e o pecado de tão perto que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, ou seja, para o alvo que é Cristo, certo? Ou seja, nos espelhando realmente nesses homens que são mencionados aqui, né? E nós temos que entender, por exemplo, que a palavra testemunho, né? A palavra testemunho no grego, né? É mártir, né? Martiria, testemunhar, é martiria. Então, por exemplo, estes homens que morreram, né, pela fé, né, que são exemplos nos quais nós devemos nos espelhar. E o próprio Paulo diz, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que entender aqui que o texto de Hebreus, capítulo 12, está justamente falando a respeito dessa nuvem de testemunhas, ou seja, desses mártires, desses homens que foram perseguidos pela fé, estes homens que vieram antes de nós, os homens justos do passado, certo? Então, por isso que o texto aqui está falando, e aqui está complementando o assunto que estava sendo falado anteriormente. Então, para a compreensão de vocês, então vocês analisem Hebreus capítulo 11, né, na Bíblia de vocês, depois vocês analisem Hebreus capítulo 12, versículo 1, para que vocês possam compreender. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.